Tá, parar de loucura. Seguinte, rapaziada. Matei um mosquito na mão. É sério, eu matei um mosquito na mão. Cadê o mosquito? Vocês estão vendo aqui, mano? Aqui, ó. Ó, matei um mosquito na mão, mano. Vai brincando comigo. A moto passando. Mas é o seguinte, rapaziada. Depois disso, vocês têm que deixar o like no vídeo. Seguinte, rapaziada. Hoje nós vamos reagir aqui ao nosso querido Terrorizando. Tinha que ser o Terrorizando, tá ligado? Nós vamos reagir aqui à história de Poppy Playtime capítulo 4. O último vídeo que eu postei foi eu reagindo à história de Poppy Playtime 4 do Core. Agora vamos reagir ao do Terrorizando, que eu prefiro mais o Terrorizando do que o Core, por quanto eu falei. Eu gosto pra caramba do Core. Pra caramba do Core, tá ligado? Mas, pra mim, o Terrorizando, eu prefiro mais o Terrorizando pra Poppy Playtime. Tipo de teoria, sei que. E o Core, eu gosto mais da gameplay do Core. A do Terrorizando também, que é mais engraçada. Mas a do Core é meio que... Vamos supor que ele sabe fazer tudo, velho. O Terrorizando se perde, por isso que é engraçado, tá ligado? Mas eu prefiro os dois, tá ligado? Porque os dois são tops. A história feita pelo Core, a história de Poppy Playtime, explicada, foi simplesmente incrível, tá ligado? Eu gostei pra caramba, deu mais de 1h de vídeo. Simplesmente, deu acho que 1h17, 43, se eu não me engano, 42 por aí. Simplesmente vamos reagir ao Terrorizando. Eu não quero desmerecer nem o Core e nem o Terrorizando. Só falo que eu prefiro o Terrorizando porque eu acompanho ele mais. Eu acompanho ele, dos dois. O primeiro que eu comecei a acompanhar foi o Core, né? Foi o Core. Só que eu conheci Poppy Playtime pelo Terrorizando. Por isso que eu prefiro o Terrorizando. Por conta que eu conheci Poppy Playtime através dele. Não através do Core, tá ligado? Eu prefiro o Core, tipo, nas teorias dele, tudo mais, bacana. Do Terrorizando, mesma coisa. Fica assim, ó. Core, Poppy Playtime, Terrorizando, Poppy Playtime, filho. É parelho, tá ligado? Então é isso, like, se inscreva-se e bora pro vídeo, que o vídeo é longo demais. Tá, brincadeira, vai. A história de Poppy Playtime 4, final verdadeiro de todos os segredos misteriótipos de Poppy Playtime. Então bora pro vídeo, que o vídeo, olha, 1h27. Nossa história começa exatamente do ponto onde o capítulo 3 terminou. Sim. Poppy e o protagonista estão descendo no elevador rumo ao mistério. Olha, Você já percebe que o Terrorizando é mais pro lado narrativo, ao contrário do Core. 1x0 pro Terror. Brincadeira, eu amo os dois. Misterioso subterrâneo da Playtime. Apesar de enfim estarem avançando nos seus objetivos, a preocupação era clara nos olhos de Poppy e tinha como culpá-la. Momentos antes, Kissy tinha sido atacada de repente por alguém ou por algo. Tá, vamos pausar aqui porque nós vamos aqui botando nossas teorias, tá ligado? Quem que atacou a Kissy? Foi o Hug Wug? Foi o Terrorizando? Foi o Protótipo? Foi o Bugbot que eu falei no vídeo do Core? Mas é o seguinte, falando sério, quem que atacou a Kissy? E pra alguém ter atacado a Kissy ao ponto de deixá-la queimada? E o pior ainda é que essa bonequinha aí, pequenininha, vai ajudar a Kissy. Imagina se o bicho tá lá, ao ser, batendo nela ainda, queimando ela, não sei o que, queimando o braço, quebrando o braço dela. Você acha mesmo que a Poppy ia dar conta? Essa história tá muito mal contada. Provavelmente vai ser explicada no capítulo 5. Mas até o momento nada. Vai se no capítulo 5 teremos um bicho, um experimento de fogo, por exemplo, que solta fogo, algo do tipo. Aí sim faz todo sentido. Mas seria difícil nas profundezas, só tiver lava lá embaixo.
E o que quer que Metal fosse, queimado, obviamente fazia que matou o oposição Yarnab, né? a Poppy. Era um inimigo, alguém que era contra consertar de uma vez por todas os erros daquela fábrica. E Kissy Missy era uma aliada fiel. Poppy não podia A única fiel do jogo, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Sua amiga tinha que ter certeza de que ela estava bem. Então, Poppy se dirige para o protagonista, afirmando que era hora dele ir em frente e não esperar por ela. Ela não... Aí que tá estranho. Mais uma vez... Não é estranho, mas mais uma vez... O protagonista anda pela fábrica sozinho. A Poppy, mais uma vez... Ela tá fazendo alguma coisa de útil agora, né? Foi lá buscar Kissy Missy e tudo mais. Mas... Tirando isso, ou ela foi capturada, ou ela deixou a gente na mão. Pra vocês terem uma ideia. Pretendia se demorar, ou aparece do nada. Não tinham tanto tempo pra desperdiçar daquela Agora, forma. Precisavam acabar com toda aquela loucura da Playtime o quanto antes. E Poppy ainda alertou para que o protagonista tomasse cuidado. Ali embaixo era um lugar completamente diferente de tudo que ele já tinha visto. Como a Poppy diz, tô pausando muito, mas como a Poppy diz, é o inferno. Desculpa a palavra é muito forte. Já era lá em cima. Piorou embaixo com o doutor, com o Halisauer, com o Dewey que se contrariou, que ficou contra a gente por conta do plano da Poppy de botar explosivos para explodir aquele lugar. Acabou não dando certo. Muito gago hoje, mas não deu muito certo, tá ligado? E é isso. O verdadeiro inferno, exatamente como a Playtime projetou para ser ali embaixo. E o protagonista tinha que chegar até eles, sozinho em um lugar desconhecido, sem chance só de voltar Dewey pra trás. O e os experimentos o peso inocentes. da responsabilidade de anos da história sanguinária da Playtime. Era chegada a hora de dar um fim de uma vez por todas àquela loucura. Sim. Após respirar fundo, o protagonista inicia sua investigação naquele lugar. Era um ambiente em um estado avançado de destruição. São essas imagens que aparecem lá, tá ligado? Que eles vão lançando, parecendo no trailer também. Esperado, cadáveres de brinquedos. Pobres e o pior que todo lugar que você anda tem pelo menos um bicho morto. Um bicho morto, tá ligado? Muita gente fala que é o Yarnab que matou eles pra se alimentar. Ou foi talvez o Pelosaurus também, ou foi o Dewey. Eu acho que não é o Dewey, porque se esses brinquedos aí mortos, não são todos, mas se fosse todos inocentes, não seria o Dewey que mataria por fome. Porque o Dewey passou mais de 10 anos passando fome com os brinquedos do Porto Seguro. Tá ligado? Então não faria sentido ele matar inocentes lá do Porto Seguro. Ou até fora, ele trazeria pessoas que estavam correndo perigo nas mãos do protótipo. Se depararem contra o inevitável, com a morte. Olha, você viu, tem um monte de bichinho aí, tá ligado? Com mensagens nas paredes escritas com sangue, letras tremidas e perturbadoras que diziam coisas como sempre se lembre, ou o reino cruel deles, ou até mesmo onde o demônio nunca dorme. Um presságio terrível, mas era o sinal de que estava no lugar certo. O caminho para a tal prisão que Poppy mencionou. Logo mais adiante, o protagonista encontra uma câmara com pilhas e mais pilhas de incontáveis cadáveres de brinquedos. Uma quantidade... Essa parte é bem insana mesmo, tá? Um monte de bicho morto, empilhado. Ali é um lixão. Para experimentos. Seja o que fosse, o cheiro beirava o insuportável. Cheirava a morte. Isso era a melhor forma de descrever aquilo. Apesar da morte dominar aquela câmara, o protagonista sabia que não estava... E se vocês pegarem, tem alguns bichos também, inclusive, que não tem cabeça. Que a cabeça está desconectada do corpo. Que isso tem uma explicação, que é o Yarnab, que ele tinha um fetiche estranho de tirar a cabeça de bonecos e colocar em outros, tá ligado? Fazer essa troca aí, tá ligado? Isso aí o Halisauer achou interessante. Tudo tem que ser bizarro mesmo, né? Sozinho, eventuais movimentos em meio aos cadáveres o alarmava. Havia algo vivo, algo à espreita. Foi então que ele se aproximou da entrada do lugar. Sua presença ali aparentemente ativou algum tipo de mecanismo, pois os holofotes ligaram na mesma hora. Eu tomei um susto. Pesados portões se fecharam. E como se não bastasse, igual aqui agora, ele recebeu a confirmação de que não estava só. Vários mini-hugs emergiram das pilhas de mortos, saltando e atacando o protagonista.
Da onde vem esses mini hugs? Será que são lá da Game Station, lá do Aka-Hug? Eu acho que não, porque são bem maiores, tá ligado? Não sei lá, mano. Sei lá. Mas parece mesmo aqueles mini hugs. Imediato, com uma fome voraz por carne humana. Felizmente, àquela altura, lidar com mini hugs... Eu não vi o azul, eu vi o amarelo e o rosa distantes não era tão complicado assim. Seu caminho podia estar bloqueado, mas se tinha algo que aprendeu naquela fábrica é que sempre há um caminho alternativo. Sim. Basta procurar. Após escalar a exata pilha de cadáveres de onde saiu aquele grupo de mini-monstros, o protagonista encontra uma pequena passagem pela parede. Não era o local ideal, mas era um buraco grande o suficiente para que conseguisse entrar na construção, seu ingresso de entrada. Durante um caminho... E vocês veem que esse lugar, as profundezas da fábrica, estão completamente destruídos. Foi passando um ano e esse lugar ficou cada vez mais podre, tá ligado? Tanto por os acontecimentos que aconteceram lá, pós-Hora da Alegria, a história da Riley, simplesmente entre vários outros fatores, tá ligado? Os experimentos mantidos presos pelo comando do Harry Sauer, do protótipo, que estão vivos. O Harry Sauer não está mais vivo, né? Está morto agora, mas o protótipo está vivo. E ele manda nesse lugar agora, porque quem mandava antes, vamos dizer que era o Harry Sauer, como diz o vídeo do Core, tá ligado? O protagonista recebe uma ligação. Era do Oli. Ele tinha que admitir que ouvir a voz conhecida de seu velho aliado era um alívio em meio àquele cenário tão desolador e tão fúnebre. Só que nesse jogo, o Oli, simplesmente... Tô falando tudo aqui que eu não falei no vídeo do Core. Só que o Oli, ele não ajuda a gente igual no capítulo 3. Ele já estava preparando algo já, tá ligado? Que nós não conseguimos perceber de primeira vez. Só que quando mais ouvimos o diálogo dele, os diálogos, demos a entender que sim, ele estava preparando algo e que ele poderia causar uma má impressão. E causou no começo, que muita gente desconfiava dele. Oli diz que queria falar com ele o quanto antes e confirma que tudo que Pop disse sobre aquele lugar era de fato verdade. Era realmente o inferno. Na verdade, era pior que o inferno, já que Pop não viu o que ele viu. No fim, Oli desejava... Aí tá o que tá. Antes sabemos que o Oli era o protótipo, que é o protótipo, sei que. O que será que ele tinha visto? Será que ele tinha visto a aparência do protótipo? Agora, é bem estranho falar isso, né? Porque nós pensamos, nossa, ele viu a aparência dele mesmo, mas ele tava fingindo. Ele pegou a personalidade de um outro brinquedo, como o Core diz, e se passou pelo Oli. O protagonista fica salvo e promete tentar ajudar sempre que pudesse. E aquilo era um alívio. Diferente de quando chegam na fábrica, o protagonista não estava mais só, tinha aliados e aquilo de alguma forma o dava forças para continuar. Aquele lugar estava repleto de estranhas... Nós sabemos que aliados são os que ajudam a gente. O único aliado que ajuda a gente é, vamos dizer, a Pop, o Oli e o Dewey. Só que, olha só, a Pop nos traiu, o Dewey se voltou contra a gente, acabou morrendo, nós matamos ele. E o Oli simplesmente é o protótipo. Então, não sobrou ninguém. E talvez a Kissimisse deve estar morta depois do final do capítulo. Vai sobrar ninguém pra gente. E vai ser nós, protótipo e o Huggy Wuggy que está vivo. Caixas muito pesadas. Nós tá lascado no capítulo 5, tá? Celas, móveis, cubos reforçados que serviam tanto pra aprisionar quanto pra transportar. É isso mesmo que o Terrorizando ia acabar. É transformar as crianças pra ser transformadas em experimentos. Porque aí que não vou falar que é o Porto Seguro, tá ligado? Só que as profundezas levavam até os laboratórios, que é o lar do protótipo, como diz, desde o capítulo 3, tá ligado? Para os pobres experimentos. E é em um deles que o protagonista encontra um brinquedo morto. E seu aspecto... Que é a Riley. Sim, mano, a Riley foi torturada. Ela foi... Mano, fizeram tudo de ruim com ela, transformaram ela em experimento. Ela tentou sobreviver, mas acabou morrendo. Isso é bem triste. Era triste.
Um pequeno ser com ossos humanos à mostra, parcialmente coberto com uma pelagem rosa. Uma cena que dava um aperto em seu coração. O cadáver segurava uma chave como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, suas últimas esperanças. O protagonista, sentindo um aperto no E era a chave que ela guardou por tantos desses anos, né? Consegue seguir adiante, agradecendo silenciosamente pelo pequeno. E do jeito parece que ela comeu a chave, né? Seu esforço. Parece que ela engoliu a chave, de alguma forma. Naquele momento, o protagonista se recorda dela. de alguns papéis em seu bolso. Velhas páginas rasgadas, datadas de 1995, que ele acabou coletando perto das pilhas de cadáveres. Pela escrita simples, era claramente o diário de uma criança. Uma diário da Riley. Riley, estimulada por pesquisadores da Playtime a manter esse diário como uma forma de expressar o que sentia. E aí ele estava no corpo de uma Kissimice, então será que ela, a Riley, é verdadeira Kissimice? E essa Kissimice deu errado porque ela meio que fugiu e se escondeu e acabou morrendo tentando se esconder, tá ligado? E a Kissimice que nós vemos, esse era um outro protótipo de várias Kissimices que foram projetadas, igual... tipo, vários mini-hugs. Ficou o questionamento. Nas anotações, Riley dizia que tinha sido enfim escolhida por um tal de Dr. White. Mas ao invés de sair da fábrica e ser adotada, ela foi levada para as profundezas, para os laboratórios, para fazer experimentos com ela. Claramente da sua pele se abrindo, de um médico mexendo dentro do seu corpo, tirando partes da Riley. Ela tinha sido transformada em um brinquedo, presa em uma prisão com milhares de outros experimentos sem nunca ter feito nada de errado. Pobre Riley. Tudo o que ela queria era ajudar pessoas, criar ela mesma um orfanato no futuro, como Elliot Ludwig fez, e por isso ela planejou fugir daquele lugar. E por isso ela pegou as chaves do condutor do trem e iniciou sua fuga. Mas aquele cadáver com a chave era Riley. Era Riley. Então sua fuga não deu certo. O protagonista sentiu uma angústia, uma revolta com a situação daquela garota. E um pouco mais adiante... Então sabemos que o plano dela de fugir dali acabou dando errado. Não porque alguém matou ela ou alguém prendeu ela. Ela simplesmente não conseguiu e acabou morrendo lá mesmo. Ele também encontrou um registro. Deu pra entender isso, VHS tá? da conversa de dois. Se eu tiver errado, pode comentar aí, Eles mano. falavam sobre aquele lugar, sobre a segurança alta, mas também falavam sobre os choros dos brinquedos e como aquilo mexia aos poucos. O choro das crianças ao saberem que elas não seriam adotadas e sim sendo transformadas em experimentos era tão agoniante para algumas pessoas, porque os cientistas sabiam o que eles estavam fazendo, eles sabiam que era errado, mas eles mesmo assim continuavam com esses experimentos. É um bagulho bem triste de se pensar, mas é verdade, né, mano? O que essa fábrica tem de podre, o Palmeiras... Por que eu falei do Palmeiras agora? Era pra acabar com o clima, tá? Com a cabeça deles. De um lado, brinquedos choravam desesperadamente por seus pais, pelos pesquisadores ou quem quer que fosse. Do outro, no norte, brinquedos doentes e quebrados agiam como animais furiosos em jaulas. Aquilo era o que esperavam. Como que eu disse, eu não vou falar do Yarnaby, porque o Yarnaby é um animal mesmo, é um leão, só que ele é tratado como se fosse um cachorro, o doguinho do Harley Sauer, tá ligado? Mas eu acho que não tem nada a ver com esse negócio aí de monstros enjaulados que o Terrorizando acabou de dizer. O protagonista naquela prisão, ele observava mais uma vez aquelas caixas de contenção, imaginando quantas vidas inocentes eles tinham aprisionado. E isso dava a entender que as partes diferentes da prisão também lidavam E o pior que se o experimento não desse certo, a criança acabaria morrendo. Aos poucos, ela acabava morrendo através por dentro. Através por dentro é bem difícil falar, né? Ela acabava morrendo aos poucos por dentro. Caraca. Diferentes, talvez alguns rejeitados, outros mais rebeldes, outros doentes. Que tipo de inferno era aquele? Foi então que ele teve uma ideia. O protagonista entra em uma dessas caixas, ativando o sistema de transporte, tudo para ser levado para o interior da prisão. E foi naquele momento que ele notou um olho surgindo. Calma aí. Ô caramba. Calma aí, pessoal. Fechando a janela aqui. Pra abelha não entrar, né? Tenho medo de abelha. Na tela de um monitor dentro da caixa de contenção. O Harley Sauer. O olho observava e então começou a falar.
era ele. E o pior é que ele apareceu de um jeito tão marcante, tá ligado? Do jeito que ele morreu foi bem controverso, mas do jeito que ele apareceu ainda com o Guilherme Briggs ainda, mano do céu. Harley Sauer, o doutor em pessoa. Sauer parecia reconhecer o protagonista. Em pessoa não vamos dizer, sim. O que tinha feito na... Em pessoa eu não sei. Porque ele foi transformado em um experimento televisionário. Não sei se essa palavra existe. Fábrica até então, ele ainda o chama de germezinho, afirmando de um jeito sádico que ele se divertia com o protagonista. Logo então sua caixa começou a chacoalhar mais e mais violentamente, até enfim ocorrer um grande impacto que faz o protagonista cair desacordado. Algum tempo depois, nosso protagonista recupera seus sentidos e se levanta. Ele descobre que estava de fato dentro da prisão. Havia várias celas fechadas com criaturas dentro delas, brinquedos se alimentando de carne. E vocês veem que o Playtime mudou completamente, né? Não é aquele lugarzinho colorido, igual no capítulo 2, no capítulo 1, não. Tá um bagulho mais sem cor, um bagulho mais macabro, que eles estão tentando mudar isso, tá ligado? E aconteceu muito bem no capítulo 3, que tinha menos cor, tá ligado? Foi um bagulho bem mais assustador, meio que pra dar medo mesmo. E no capítulo 4 manteve a mesma coisa, só que um pouco menos de cores. De outros brinquedos mortos, e o pior, haviam cadáveres humanos ali. Corpos de funcionários da Playtime espalhados por todo lugar. Alguns caídos, você vê sangue caindo da parede, tela, como se tivessem sofrido com a morte mais lenta e torturante imaginável. Ao menos um daqueles cadáveres tinha uma nova mão para o seu grab pack, uma ferramenta que, sem dúvida, seria útil ali embaixo. Atenção do protagonista. Esse era o exame semanal de uma tal cobaia 1172. Ela relatava um sistema nervoso autônomo hiperativo causado por estresse, respiração pesada e redução do índice de concentração. Isso foi comunicado pelo experimento através de cartas escritas, sintomas que começaram após a transferência da cobaia para aquele lugar. Porém, havia melhorias graduais motivadas por períodos programados de socialização supervisionada com outras cobaias, uma iniciativa solicitada por Stella Graeber, a mesma diretora do berçário. Ela era responsável pela... Que muita gente fala que ela é a Pop. Só que não, essa teoria é bem antiga, tá? Bem antiga essa teoria. Mas fica aí pra vocês, a Stella Graeber é a Pop? Pra mim não é. E Kerry, uma das chefes motivo? da Porque não é. E aquela cobaia 1172 era Riley, não era a Pop Riley. Não. O protagonista não podia deixar ser dominado por suas emoções, ainda não. Mas momentos mais tarde, ele encontra uma fita VHS verde registrando uma conversa entre Leif Pierre e a própria Stella Graeber. Ela diz como maltratar as crianças afetava, como os experimentos constantes atormentavam sua mente, mas ela admitia que o projeto tinha objetivos surpreendentes, apesar de todo esse... Ou ela tá no lado das crianças, ou ela tá no lado dos funcionários, da fábrica. Aí que tá. Como no último vídeo do Corey, o Corey fala isso, deixa explícito que os caras estavam contrariando ela, estavam questionando ela, tá ligado? Como o Leif Pierre também questionou. Posto amor pelas crianças, ela se mostra disposta a fazer parte daquilo. Afirma que é apelo bem maior, e aquilo deixava o protagonista bem maior, tá? Enojado. Como Stella Graeber, que um dia queria defender as crianças, foi manipulada a esse ponto. Por que ela mudou tanto? Da cobaia para aquele lugar. Porém, havia melhorias graduais motivadas por períodos programados de socialização supervisionada com outras cobaias, uma iniciativa solicitada por Stella Graeber, a mesma diretora do berçário. Ela era responsável pela Playcare, uma das chefes da Game Station. E aquela cobaia 1172 era Riley, não era a Pop Riley. Não. O protagonista não podia deixar ser dominado por suas emoções, ainda não. Mas momentos mais tarde, ele encontra uma fita VHS verde registrando uma conversa entre Leif Pierre e a própria Stella Graeber. Ela diz como maltratar as crianças afetava, como os experimentos constantes atormentavam sua mente, mas ela admitia que o projeto tinha objetivos surpreendentes. Apesar de todo esse amor pelas crianças, ela se mostra disposta a fazer parte daquilo. Afirma que é apelo bem maior, e aquilo deixava o protagonista enojado. Como Stella Graeber, que um dia queria defender as crianças, foi manipulada. Como eu disse no último vídeo, viu a transformação dela de um capítulo para outro?
Stella Weaver com certeza não é uma boa pessoa, tá ligado? E ponto. Por que ela mudou tanto? Como se não bastasse, o protagonista reparou nas câmeras. Elas estavam ativas. São Harley Sauer, tá ligado? Nós já sabemos disso. Teve no trailer também as câmeras. De Harley Sauer. O doutor assistia cada uma de suas ações, sem dúvida se divertindo com seu show particular. Um sadismo que cresceu a tal ponto de propor um teste ao protagonista. As portas das celas se abrem e uma horda de pequenos brinquedos vivos marchou em sua direção. Eram mini-hugs e smiling critters. Não. Aqueles não eram os Smiling Critters que tinha visto nos andares de cima. Eram diferentes, quase como versões distorcidas deles. Versões de pesadelo. Aqueles eram os Nightmare Critters. As pequenas criaturas eram agressivas, mas o combate na verdade não durou muito. Bastou uma ordem de Harley Sauer para aquele teste doentio terminar. Uma única fala de Sauer e todos os brinquedos pararam de atacar imediatamente. Aquele controle sobre os experimentos era assustador. Sem a interferência de Sauer, por hora, o protagonista consegue seguir com sua exploração. Ele até recebe uma ligação de Ollie nesse momento, mas tinha tanta estática, tanto chiado, que a única coisa que pôde entender é que havia algo ali com ele. Será que Sauer sabia desse contato com Ollie? Será que tava falando do Pianossauro? A conversa na ajuda do seu aliado. Mais adiante, porém, mais cadáveres de antigos funcionários, todos espalhados. Como o Corey disse, Silent Hill. Em poças de sangue seco. A cena doentia era uma frase "nunca no controle", também escrita com sangue em uma das paredes. Era uma óbvia retaliação aos funcionários da Playtime por todas as torturas e experimentos que sofreram no passado. Ver aquela cena fazia questionar sobre quantas pessoas daquelas realmente sabiam das coisas horríveis que estavam acontecendo ali. Quantos eram verdadeiramente culpados pelas ações inumanas da Playtime e quantos eram inocentes. E ali tinha outro documento de exame semanal, dessa vez da cobaia 1424. Ele listava comportamento desorganizado, distúrbio mental, confusão e perda de memória. A cobaia só tinha breves momentos de lucidez e, embora pudesse falar, era incoerente e só murmurava. Raramente respondia de forma direta e apenas comia se alguém colocasse algo em sua boca. Às vezes até respondia chamados pelo seu nome de batismo. É claro, seja quem fosse essa cobaia 1424, ainda tinha memórias da sua vida humana adormecidas em sua mente. O protagonista imagina o quão desesperadora era a situação dessa... Tá, então, será que esse personagem pode aparecer, esse experimento aí pode aparecer no capítulo 5? Pode? Mesmo se ele for falho, porque o Yanabe foi falho, tá ligado? Apareceu e tudo mais. Será que ele pode aparecer, esse experimento aí? Pode ser também, seria legal. Criança, um novo experimento. Um horror que apenas ela sabia. Então, Harley Sauer, a voz do doutor, surge mais uma vez da escuridão. E ele só tá dando bagulho pra testar a gente, tá ligado? Como os Nightmare Critters, os aceleraria o processo. Foi então que o familiar Gás Vermelho, o mesmo que teve que lidar momentos antes quando enfrentou o Catnap lá na superfície, começou a preencher a sala. E ele já sentia os sintomas. A visão distorcida, os sons estranhos ecoando em sua mente. Precisava lutar contra os efeitos, precisava se apressar, mas tinha perdido sua máscara de gás lá em cima. Mas felizmente, ele não precisou dela. O protagonista conseguiu resistir e chega até um computador ativando o sistema de evacuação do gás. Por que será que aquele gás era tão importante e o que estava fazendo ali embaixo? Será que servia para controlar os experimentos? Bom, não importa o quão genial aquele doutor era, o protagonista não se entregaria tão facilmente assim. Porém, quase como uma ironia do destino, a voz sádica de Harley Sauer ecoava pelos cantos de novo. Ele comenta que chegou a pensar que nunca mais veria alguém como jogador de novo, que nunca mais veria um humano. Ele sabia que o protagonista tinha algo... Então, a todas as teorias que falavam que o protagonista, o prota, é um experimento, foi totalmente dilacerada. Sim, nós somos um humano em Pop Playtime. Essa teoria foi muito discutida, mas que até todos os capítulos isso foi discutido, tá ligado? E só que no capítulo 4 isso foi aberto. E foi sim, nós somos o humano em Pop Playtime. Diferente. Isso foi descobrido também no capítulo 3, que
Por causa da Miss Delight também, mas mesmo assim teve esse questionamento, porque a Miss Delight, pra muita gente, foi um personagem secundário, então ninguém importava com a fala dela, tá ligado? Muita gente falou que não se importava, muita gente fala, das pessoas que eu converso, que falam, não, Miss Delight falou por falar, isso aqui vai ser um experimento também, mas não, nós somos um humano. Não soubesse dizer exatamente o que era. Curiosamente, o protagonista já tinha ouvido algo parecido da própria Poppy, dizendo que ele era perfeito. Perfeito demais para se perder. Por isso que ela não deixou a gente embora. Disse que mais um teste era necessário. Era hora de chamar Yarnaby. Respondendo ao chamado de seu mestre, uma grande criatura emerge de uma porta. Um experimento semelhante a um grande leão, feito de lã, com juba colorida e rosto amigável. Me seduz, estranha cabeça nossa, adorei! Que se abre ao meio, na vertical, e revela um par de mandíbulas aterrorizantes. Me lembrou minha cachorra. Assim que o tal Yarnaby surge, se arremessa na direção do protagonista em uma fúria descontrolada, colidindo com tudo contra o vidro temperado que o separava. Harley Sauer ainda pede, com sua educação sádica, para tornar as coisas interessantes para ele. Olhar para aquele monstro fez o protagonista se lembrar de um dos vários perfis de prisioneiro que esbarrou durante sua investigação no lugar. Yarnaby, o experimento 1166. O documento foi escrito pelo próprio Harley Sauer, que descrevia a criatura como uma falha, com baixa capacidade de raciocínio e de resolução de problemas, incapaz de falar e com alto nível de introspecção. Apesar disso, suas habilidades físicas eram ideais. Parece que Harley Sauer moldou a criatura, aproveitou sua capacidade de temer e a isolou, se tornou todo mundo que ela conhecia, lhe negou a liberdade e fez com que ele virasse seu bichinho pessoal, uma mente animalesca, um guarda-costas, um segurança lá, protegia Harley Sauer, e Yarnaby era muito fiel a ele, pois era somente ele que Yarnaby conhecia. E agora tudo fazia sentido. Naquele momento se tem início um jogo doentio de fuga. Yarnaby caçava o protagonista da mesma forma que um predador busca por sua presa. Um caçador incansável que seria capaz de matá-lo com um único ataque. Por um tempo, o protagonista até consegue ser furtivo e passar despercebido dos sentidos predatórios do monstro. Porém, eventualmente, Yarnaby o encontra e a verdadeira caçada começa. O protagonista corre com certeza de exatamente onde está indo, e é naquele momento que um grande e estranho braço amarelo surge, apontando para um lugar. Sem pensar duas vezes, o protagonista segue a instrução da mão desconhecida e consegue fugir por pouco das garras do seu predador. Sem Yarnaby o ameaçando tão de perto, o protagonista pôde dar uma olhada em documentos que coletou durante sua investigação, e eram mais páginas de diário, dessa vez de um tal de Cole Vogue, basicamente o carcereiro daquele lugar. Em uma dessas páginas, Cole descreve como um dos seus amigos, Stanley, foi atacado por Boxy Boo ao tentar dar comida para ele, de uma forma um tanto quanto irresponsável, mas ele sentia que queria ajudar o experimento. Cole não conseguia entender como alguém poderia simpatizar com aqueles monstros, mas Stanley explicou que viu relatórios secretos e que tinha entendido que aqueles experimentos não eram brinquedos, eles foram pessoas um dia. Cole não conseguiu tirar aquilo da sua mente. Ele viu brinquedos devorarem pessoas antes. Como poderiam ser pessoas? Era perigoso. Mas Stanley decidiu se arriscar para investigar mais documentos secretos. Na verdade, o protagonista percebeu que Cole deveria ser uma das únicas pessoas com algum senso de humanidade dentro da Playtime, mas infelizmente as páginas seguintes descreviam a fuga dos experimentos, o momento em que todas as celas se abriram de repente. A hora da alegria. Cole descreve como ele e os outros guardas foram presos nas mesmas celas que os brinquedos antes ficavam, uma vingança um tanto quanto poética, e muitos estavam gritando, implorando exatamente como os experimentos faziam antes. E tinha um trecho específico de todo esse diário que chamou muito a atenção do protagonista, bem no finalzinho daquelas páginas. Se você encontrar essas anotações, por favor, quem quer que seja, nunca deixe que outro inferno como esse exista. Então, ele dizia que parece todos eles estavam num buraco mais profundo e sombrio e inimaginável, exatamente como mereciam. Talvez ainda estivessem vivos. É improvável, mas não podia simplesmente descartar a possibilidade. As crianças, essas sim talvez estivessem vivas. Mas onde? Arfando desesperado. Dizem rumores aí, teoria.
Sempre aparece isso. Tem teorias que as crianças estão vivas nos laboratórios. Mas o protótipo que mora nos laboratórios, que é o lar dele, se as crianças estivessem lá, o que ele fazeria com elas? Transformaria em experimentos, cara. Então, viva elas pode estar, mas... sei lá, mano. Bizarro pensar. Ele segue por um tempo por aquele caminho. Então nosso protagonista se depara com mais um experimento que ele jamais tinha visto antes. Dessa vez, se tratava de um grande dinossauro verde, com espinhos coloridos e dentes que pareciam teclas de piano. Ele se lembra de ter visto o cardboard daquele personagem antes, era o tal do Pianosaurus, não era? O nome era bem objetivo com a aparência daquele monstro, mas seja como fosse, a criatura estava agitada e imediatamente se lançou contra o protagonista. Uma ação tão rápida e inesperada que ele sequer teve tempo de agir. Felizmente, Pianosaurus foi parado pouco antes de conseguir devorar o protagonista. Grandes mãos compridas e coloridas surgiram, agarraram o experimento e o ergueu. A força dessas mãos era gigantesca, capaz não só de levantar aquele dinossauro, como também de batê-lo violentamente contra as paredes, o teto e o chão. Foi uma cena alarmante. A força daquele ataque foi tão estrondosa que espalhou sangue por todos os lados. E por fim, a cabeça de Pianosaurus jazia arrancada, ficando caída ali no chão. Olhar a cabeça decapitada daquele massacre, mano. O protagonista enfim organizar sua mente e se lembrar de mais um perfil de prisioneiro. Aquele ali era o experimento 1163, descrito como um ser sem qualidades humanas e completamente inútil. Uma criatura raivosa que reage a qualquer movimento e come tudo que cabe em sua boca. Harley Sauer era incapaz de tocar melodias afinadas com seu piano e, pelo que parecia, Pianosaurus seria utilizado em testes para ver se sobreviveria. Porém, Sauer não esperava que o 1163 sobrevivesse. Ele achava que ele era descartável e, na verdade, nem queria mais experimentos como aquele. Os olhos do protagonista fitam a cabeça do Pianosaurus por um momento. E então surge um novo experimento que imediatamente se apresenta como Dowie. Aquele era um monstro diferente de tudo que já tinha visto antes. Era como se ele fosse um grande homem feito de massinha de modelar, com um sorriso amigável e um chapéu coco na cabeça. Dowie dizia que aquele lanche de Pianosaurus valeu a pena, já que não comia há muito tempo. Que doentio. Dowie também? Mais de 10 anos passando fome? E viu o Pianossauro? Por que você matou o Pianossauro? Já vai ter uma perseguição, Dowie. Seria legal. Se alimentou de Pianosaurus e ainda ri, dizendo que não precisava se preocupar, que não pretendia devorar o protagonista. Ele então comenta que estava esperando pela chegada dele. Seria então esse o aliado que a Pop comentou pouco tempo antes? Sim. Bom, realmente era a primeira criatura ali que não tentou matá-lo desde que chegou na Calma, prisão. eu não vou devorar então você. Decide começar a seguir Dowie, que o guiava por um labirinto de salas, corredores e cavernas. No meio do caminho, Dowie falava sobre aquele lugar, indicando, por exemplo, as salas de interrogatório, que era onde os pesquisadores da Playtime os questionava depois de estudados. Ou pelo menos, era o que faziam com aqueles que sabiam falar. Dowie até diz que sempre os respondia, mas nunca dava uma resposta que eles gostavam. Ali, o protagonista também se depara com uma nova fita amarela. Era um registro de alguns especialistas da Playtime contabilizando experimentos recapturados. Eles mencionam o nome de Lockhart, o investigador contratado pela Playtime, e sobre como ele deveria estar bisbilhotando as coisas por ali. Um dos especialistas ainda admite que acobertar a morte de 60 visitantes e de 12 especialistas de extração seria algo muito difícil de acobertar. Mas ao menos parecia aliviado com os boatos da criação de algum lugar próprio para julgarem todos esses experimentos. Não parou quieto também. O protagonista torce o nariz para aquilo. Durante essa caminhada, Dowie ajuda o protagonista a passar por lugares difíceis. Do nada, seus poderes, a na verdade, ponte levanta. muito impressionantes. Dowie era capaz de modificar a sua forma como bem entendesse, da mesma maneira que uma massinha de modelar. E com isso ele conseguia criar pontes e plataformas para o protagonista passar em segurança por cima de buracos. Ele ainda lida com alguns pequenos brinquedos agressivos que tentavam atrapalhar o avanço dos dois. Notoriamente, Dowie parecia estar ali há muito tempo e já sabia lidar com esses percalços. E então, eventualmente, Dowie pergunta sobre
Pop. De acordo com ele, Ollie disse que ela estava por perto e Dewey realmente parecia sentir falta dela. Ollie também disse a ele que podia confiar no protagonista. E foi o que eu falei no vídeo passado do Corey, e o Corey também disse. Eu não lembro se o Corey disse, mas eu acho que eu cheguei a comentar. A Pop ficou 10 anos presa numa caixa. E todo esse tempo, o Dewey estava lá protegendo as crianças, que são crianças, né? Sozinho. E a Pop mente falando que ela tentou. Mas ela não tentou, gente. Ela não tentou. Ela ficou presa por 10 anos. Numa caixa. Porque o protótipo prendeu ela. Não teve como ela tentar. Só se ela quebrasse a caixa. E era por isso que ele estava ali, ajudando ele. Parece que finalmente o protagonista encontrou os aliados de Ollie e Pop, um pequeno núcleo rebelde que lutava contra o protótipo. Entretanto, eventualmente os dois se separam, já que graças ao corpo maleável de Dewey, ele era capaz de passar por lugares fisicamente impossíveis para outros seres. Paredes. E foi então Por exemplo, que, alguns passos adiante, uma mão repentinamente puxa o protagonista. Aquilo assustou, é claro, mas ele relaxou imediatamente ao notar que se tratava de Kissinice e Pop. Kissinice estava viva, o que era um alívio, porém tinha algo errado. Ela estava em um péssimo estado. O lado direito do seu corpo estava todo queimado e um de seus braços estava quebrado, apoiado em uma tala. Sua vontade de imediato era perguntar o que aconteceu, é claro, mas Pop diz para ele fazer silêncio, pois ao fundo uma terrível silhueta passava. Algo grande, com várias pernas, que caminhava lentamente como uma aranha. Seja lá o que fosse aquela aberração, deixou Pop com medo, porém acabou passando direto e não notou que eles estavam ali. Pop então diz que eles estavam muito perto do Porto Seguro. Se eu falar pra vocês que eu acho sim, que se for o protótipo, acho que não sei, mas se for o protótipo... Pera aí. Ai, tô com sono. Ó, o bagulho é sério. Imagina, é o protótipo, só que ele finge que não sabe que estão ali. Imagina, o protótipo sabe onde eles estão. Ali, naquele momento. Mano, imagina, ele tá andando aqui, beleza, para aqui. Ele volta, para, gente. Nossa, seria muito embaçado. Tinham que seguir adiante. Isso vai ficar na minha cabeça mesmo. Se é a feição dele. Os protagonistas chegaram ao tal Porto Seguro. A instalação em si era muito impressionante, já que parecia ser um local reforçado e facilmente defensável por dentro, com portas blindadas e várias saídas de emergência. Provavelmente uma fortificação criada originalmente para o uso dos próprios guardas ou membros executivos da prisão no caso de uma emergência. O lugar parece ter sido convertido em um tipo de refúgio para brinquedos não violentos, com camas e tendas improvisadas, e vários experimentos pacíficos estavam se abrigando ali, todos famintos. Havia inclusive uma espécie de santuário, com velas, flores e fotos de crianças humanas. Uma possível homenagem àquelas que já se morreram. De acordo com também pode ser que morreram na hora da alegria ou viraram experimento e acabaram dando errado e acabaram morrendo. O registro morrendo. dela chegando desesperada com outro brinquedo ferido após tentarem... Essa fita dá pra entender que a Hopscotch era assim um Bigger Brother. E dá pra perceber que temos Dog Day, Bob Bear Hug, Catnap e a Hopscotch. Então, se tem esses 4 Smiley Critters, será que tem o do Boba Fett? Será, mano? Do Kiki? Não sei falar, mano. Mano, mas é bem interessante. Eu acho que se não tivesse, eu acho que só seria esses 4 mesmo. Mas faria todo sentido na história que tivesse todos os Smiley Critters um Bigger Brother, tá ligado? Porque se foram contra a hora da alegria e tudo mais, tá ligado? Acho que é por isso que acabaram morrendo. Tirando a Bob Bear Hug. A Bob Bear Hug é um caso à parte. O Catnap também, o Dog Day também. Então, o resto morreu tudo na hora da alegria. Trazer mantimento. Eu acho também. Tinham sido atacados por alguém ou alguma coisa. O protagonista pensou em questionar sobre o paradeiro de Hopscotch, afinal, ainda se lembrava do pobre Dog Day, mas tinha receio de acordar sentimentos dolorosos. E não era hora. Dog Day, né?
Capítulo Olhando aquela 3. estrutura e tudo o que viu da prisão até agora, ele também se questionava o que se passou pela cabeça dos construtores durante a construção de todo aquele subterrâneo embaixo da Playtime. Ele até encontrou uma fita amarela sobre isso, um registro da conversa entre Warren Barr, responsável pela construção, e Ed Ritterman, seu contratante e engenheiro da Playtime. Warren Barr obviamente estranhava um projeto como aquele em uma fábrica de brinquedos e até questionava Ritterman, que logo se aborrece e o lembra do contrato. Porque provavelmente ia começar as construções embaixo da fábrica, que foi, no caso, as prisões, tá ligado? Eu acho também. Warren Barr parecia estar achando estranho uma prisão em uma fábrica de brinquedos. Ele sabia que o trabalho tinha que continuar, mas logo o protagonista desperta de seus devaneios e foca na conversa do presente. Dewey dá boas-vindas ao trio e imediatamente se preocupando com o estado do corpo de Kissy Missy, levando para receber os cuidados necessários. Bob também avisa que ele, o protótipo, está lá fora e isso deixa Dewey completamente alarmado. Bob então diz para o protagonista que os órfãos da Playtime realmente não foram mortos durante a Hora da Alegria, mas sim levados... Ficamos sabendo assim que os órfãos foram tirados do berçário ou outros lugares espalhados na fábrica e foram levados para o subsolo, enquanto os funcionários, os visitantes, até pessoas inocentes que não tinham nada a ver com esses projetos aí, acabaram morrendo, todo mundo morreu. Aí me pergunto, o Elliot Ludwig estava nesse dia? Será que ele morreu? Será que o Leif Pierre morreu? Mano, seria muito legal se o Leif Pierre tivesse vivo. Nossa, seria muito top. Mas acho que não, mano. Acho que não. Nas profundezas do subsolo, mais especificamente para os laboratórios. Na Pop eu nem acredito mais. Pop tinha um plano. Como a fumaça vermelha redirecionada ao berçário era um catalisador, era preciso apenas alta pressão e uma fagulha para entrar em combustão. Então eles podiam utilizar isso junto com explosivos para finalmente detonar toda a fundação e acabar de vez com os planos do protótipo. Assim, enquanto o protagonista, ela e Kissy Missy se ocupavam em libertar os órfãos, seus outros aliados explodiam o lugar até o espaço. Era o plano perfeito, usando as armas da fábrica contra o protótipo. Então Dewey fala com o protagonista, comentando que soube de todos os feitos dele nos andares de cima da fábrica, e se tudo aquilo for verdade, eles definitivamente precisarão da ajuda dele. Dewey ainda confirma que aquela voz lá fora é de fato de Harley Sauer, o doutor, aquele encarregado de criar os experimentos. E isso talvez explicasse o porquê dos experimentos obedeciam seus comandos. O próprio Dewey não tem ideia de como ele ainda está vivo, mas sabe que ele e o protótipo trabalham juntos, sempre os caçando, os adoecendo e os deixando morrer de fome. Dewey presume que Harley Sauer controla todo aquele lugar com uma Omni Hand, uma ferramenta para o Grab Pack que os executivos antigamente utilizavam, uma espécie de controle mestre para a fábrica. É a mão mais poderosa do jogo, precisa que o vamos dizer protagonista assim. coloque as mãos naquele Omni Hand. Com ela, eles não E agora tá com o protagonista. gerador do Porto Seguro, que ajudaria na defesa e em sobreviverem naquele lugar, como também ajudaria o próprio protagonista a desviar a fumaça vermelha para a fundação, o alvo do plano de Pop. Essa vermelha para a fundação, o alvo do plano de Pop. Essa Omni-Hand era familiar para o protagonista. Havia uma fita amarela no escritório do diretor que se passava na Hora da Alegria. Era um registro estranho de uma conversa entre Harley Sauer e o diretor da prisão. Curiosamente, Sauer estava calmo, dizendo que achava fascinante que 1006 tenha realmente conseguido causar uma rebelião tão grande. Tá, mas ter recebido ajuda de... Quem que é esse doutor? Não, quem que é esse diretor das prisões? Quem que é? Será que foi revelado? Eu não tô lembrado? Acho que não, né? Acho que não. Simpatizantes dele. Enquanto isso, o diretor estava desesperado, temendo pela própria vida, mas Sauer afirma que apesar de estar preso e sem corpo, ele era plenamente capaz de ajudar. Tudo o que precisava era da tal Omni-Hand do diretor. Com ela, Sauer poderia tirá-lo dali são e salvo. O diretor concordou, embora relutante, e Sauer promete tirá-lo dali a salvo. O protagonista até dá uma risada irônica, silenciosa nesse momento. Duvidava muito que Sauer teve a intenção de cumprir essa promessa em algum momento. Mas é interessante pensar que Sauer já estava transformado antes da Hora da Alegria
e que conseguiu até mesmo formar uma estranha aliança com o protótipo depois de que tudo ruiu. Sim. O objetivo do protagonista, então, agora era claro: encontrar e derrotar o Doutor. Pouco antes de sair das proximidades do Porto Seguro, o protagonista ouve, sem querer, através dos dutos de ventilação, uma conversa entre Pop e Dewey. Dewey parecia chateado, acusando Pop de deixá-los quando eles mais precisavam e exigindo alguma explicação sobre aquilo. Ele afirma que deu o melhor de si para proteger a todos, para cuidar deles, e que não queria que acabassem sendo destruídos nesse plano explosivo da Pop. E a própria Pop parecia triste. De acordo com ela, não tinha outro jeito, e eles precisavam fazer o que era necessário. Ele não comentou com Pop, mas mais cedo o protagonista encontrou uma fita bege registrando uma conversa dolorosa entre Pop e Ollie. Pop estava apavorada e descreve que ela não pôde fazer nada quando os homens maus da Playtime a abriam, a estripavam e colocavam tudo no lugar. De novo, e de novo, e de novo. Enquanto Ollie tentava consolar sua amiga, mas como eliminar um trauma? Amiga! Essa lembrança dolorosa só estimulava ainda mais o protagonista de que tinha que fazer aquilo. Enquanto Pop, pobre coitada, o que ela deve ter passado anos atrás era inimaginável. Deixando aquela conversa alarmante de lado, o protagonista precisa seguir o seu caminho. Ele tinha uma missão importante pela frente e não podia ficar perdendo tempo, pois o Porto Seguro contava com ele. Foi então que, ao abrir um portão, o protagonista se depara com um rosto que ele não queria ver. Yarnaby. A criatura mais uma vez o encontra e começa a sua caçada, procurando derrubar e devorar o protagonista o quanto antes. Naquela altura, ele tinha entendido melhor como aquele monstro... Yarnaby é muito da hora, mano. Veja só, Yarnaby é atraído por ruídos. Então, se evitasse correr e utilizasse o Grab Pack somente nos momentos necessários, ele deveria ser mais do que capaz de não ser encontrado pelo monstro, que parecia não enxergar tão bem assim. Mas qualquer erro poderia resultar em um ataque mortal. O plano dá certo por um tempo, mas eventualmente Yarnaby descobre o paradeiro do protagonista e uma perseguição desesperadora se dá início. Aquele é um experimento enorme e ágil, capaz de desviar com facilidade parte dos obstáculos. Teve poucas perseguições, eu acho que teve 3, eu acho, no máximo. E é óbvio que um ser humano estava em desvantagem ali. Entretanto, ele era mais inteligente e sabia utilizar o cenário ao seu favor. Ao saltar por cima de uma grande caldeira, Yarnaby acabou ficando preso em uma corrente. Hoje mudou isso aí, tá? Agora tem uma ceninha, tá ligado? Dele quase nos pegando. E tem meio que ferro derretido, que faz bastante sentido, tá ligado? Porque tem um monte de ferro espalhado pela fábrica. Aí ele acaba morrendo lá, pegando fogo. Aí sim, essa morte faz mais sentido, tá? Se pendurando sem querer sobre o calor extremo da caldeira. Seu corpo, inflamável, coberto por lã, imediatamente entrou em... Essa morte foi contestável, né? Ainda bem que eles mudaram. Desesperado, lutou como pôde para se salvar. Algumas pessoas deram glória a Deus. Pra mim eu não sei. Mas eu gostei da nova agora. A morte. Aquela caçada, enfim, tinha chegado ao fim. Inesperadamente, o protagonista sobreviveu. E o seu predador jazia morto nos confins da escuridão. Após a surpreendente derrota de Yarnaby, o protagonista se reencontra com Dewey. Entretanto, o amigável monstro de massinha é surpreendido por um gás frio que endurece e congela seu corpo. O protagonista, surpreso, se apressa para desativar o fluxo daquele gás frio e salvar Dewey. O experimento, sentindo muita dor, explica que aquilo tinha sido, na verdade, uma armadilha de Harley Sauer para bloquear o avanço de Dewey the Dugman, uma forma para impedir que ele ajudasse no que tinha à frente. O protagonista, então, teria que passar pelos próximos testes sozinho. E foi exatamente o que o protagonista fez. O Dewey sofrendo, coitado. Ao passar sozinho naquelas ruínas desoladas, ele é abordado mais uma vez por Harley Sauer. O cientista afirma que esperava a vinda dele, além de reconhecer que o protagonista tem qualidades raras que, estranhamente, a própria Playtime nunca foi capaz de notar. Sauer pode ser incapaz de reconhecer o rosto do protagonista, mas estava curioso. Afinal, qual era o motivo dele ter voltado à fábrica? Não era possível que uma carta tão simples e vaga tenha sido o real motivo, certo? Talvez o protagonista tenha alguém que
amava ali dentro? Uma pessoa importante que ele perdeu ali? Ou talvez seja movido simplesmente pela dor de não ter certeza do que o trouxe até ali? Independentemente disso, os experimentos mataram a todos, incluindo seja lá quem ele tenha vindo buscar. E de acordo com Harley Sauer, o protagonista tinha sido enganado. A Pop fala que tem gente viva, o Harley Sauer fala que todos morreram. Quem que está falando a verdade? O Joey the Dogman. A história de Pop. Ela provavelmente não contou a ele sobre a participação dela na hora da alegria, certo? Sobre ela saber perfeitamente o que iria acontecer desde o início. Ou será que ela convenientemente deixou esse detalhe de lado? Em meio àquelas provocações em forma de questionamento, deixando ele confuso, o protagonista notou que todo lugar se tornou uma grande armadilha congelante. A temperatura era tão baixa que o perigo não era apenas para Dewey. O próprio protagonista sentia seu corpo ser congelado pouco a pouco. Ele precisava agir e rápido. Caso contrário, se tornaria um esquife de gelo em segundos. E havia uma máquina estranha ali. Sistema de estase orgânica nominal. Tinha um grande tubo com o que parecia ser pulmões. Pulmões humanos. Os pulmões do Harley. Ali dentro. Que tipo de máquina bizarra era aquela? Aquilo era um pedaço de Harley Sauer. Todos os órgãos do Harley Sauer estão espalhados, tá ligado? Não sei se é todos, mas a maioria que dá pra ver. Eu acho que são todos, sim. Fosse como fosse, o protagonista se aproveitou daquela máquina para redirecionar os gases congelantes a ela. Isso não só aqueceu o ambiente mais uma vez, como também destruiu aquele bizarro pulmão pulsante. E agora, equipado com uma máscara de gás obtida do cadáver de um funcionário, o protagonista consegue seguir adiante, avançando por corredores repletos de gás vermelho. E Harley Sauer continua mexendo com a cabeça do protagonista. Ele questionava, querendo saber o motivo de se submeter aos caprichos de Pop e seus aliados. A Playtime feriu os brinquedos, e os experimentos os feriram de volta. Ele questionava a lealdade de Pop, querendo saber se o protagonista realmente a considerava assim tão confiável. Foi então que Sauer decide interferir mais uma vez. De acordo com ele, Yarnap não era o único bichinho que obedecia, e ele nem parecia se importar com a morte de seu experimento criado. As portas ao redor do protagonista de repente se fecham, o prendendo em uma espécie de pequeno labirinto de celas, com vários Nightmare Critters agressivos ali dentro. E fora das celas, o Corey não colocou essa parte, né? Baba Chops, o grande Nightmare Critter, ovelha negra. Mas essa parte foi frouxa, hein? Nem passei um bigger border, mas eu gostei dessa parte. O protagonista fez uso da tecnologia do lugar, ativando o fluxo de energia para liberar sua passagem e garantir que Baba Chops não o atacasse. Sauer parecia se deliciar com o combate, dizendo de forma sarcástica para ele garantir que Baba Chops não o devorasse por inteiro, já que Sauer esperava poder utilizar o restante de seu... Ai, Baba Chops! O que ele quis dizer com isso? Naquele momento, Baba Chops, decide colocar a humanidade do protagonista à prova. Agora ele se encontra preso em uma pequena câmara com mais uma daquelas estranhas máquinas vibrantes. Só que ao invés de um pulmão pulsante, havia um pequeno Nightmare Critter. Um Simon Smoke, para ser mais preciso. Lembro dessa parte. Sauer, se ele quisesse sair daquela sala, bastaria sacrificar o pequeno Simon. Uma mísera ação ativaria a máquina e seu caminho se abriria. O protagonista seria capaz de fazer o sacrifício para seguir adiante? Ou preferia manter sua moralidade? Do lado de fora, vários Nightmare Critters se arremessavam violentamente contra o vidro da sala. O tempo parecia estar acabando. Ele precisava decidir. Sauer brincava com a mente do protagonista, tentando torná-lo em objeto de estudo, exatamente como fez com todas aquelas crianças anos atrás. Mas apesar disso, o protagonista não via opção. Ele respira fundo e ativa a máquina, matando o pequeno Simon Smoke do jeito que Harley Sauer queria. E Sauer parecia extremamente satisfeito em ver que o protagonista entendia o peso das consequências. Mas como prometido, uma porta se abriu para ele seguir adiante. O protagonista avança, chegando até uma sala essa cena é da hora, hein? de monitores por
todas as paredes. No centro havia uma máquina muito parecida com aquelas que ele encontrou antes, com os estranhos órgãos pulsantes ali dentro. Ele começava a desconfiar que aquele era Harley Sauer. Tinha quase certeza que aqueles órgãos eram os órgãos de quando Sauer era humano. Será que aquilo estava dando vida a ele? O que aquilo significava? Mas antes mesmo que pudesse explorar o lugar, ele foi surpreendido por um estranho ser robótico com cabeça de monitor. Um avatar mecânico de Harley Sauer que o joga em uma sala metros abaixo, totalmente tomada pela escuridão. Aquele lugar havia sido dominado pelas estranhas máquinas com cabeça de monitor de Harley Sauer, que imediatamente começaram a perseguir o protagonista. Elas se aproveitavam da escuridão, o atacando de surpresa em armadilhas em meio às trevas. Mas o protagonista viu algo que com certeza poderia ajudá-lo. Sim. A tecnologia de Elliot Ludwig. Mesmo com Harley Sauer gritando que as máquinas antiquadas de Elliot Ludwig não eram nada para ele, utilizá-las era a melhor aposta que o protagonista poderia. E foi assim que ele morreu, né? Usando o bagulho que o Elliot Ludwig criou. É, né? Ah, não, tirou o cartão, desculpa. Você não vive sem seu cartãozinho, né, Harley? Fazer momento, e foi graças àquela tecnologia que o protagonista conseguiu abrir caminho e retornar àquela primeira sala que viu, aquela cheia de monitores e com a grande máquina de Harley Sauer no centro. E bastou evitar as garras dos avatares mecânicos e interagir com aquele computador para a pressão do maquinário aumentar e sobrecarregá-la. E uma explosão desastrosa aconteceu. Aquilo fez com que todos os robôs de Sauer parassem de funcionar imediatamente. Porém, Harley Sauer ainda encontrava forças para dizer suas últimas palavras, afirmando que o protagonista não foi capaz de salvar ninguém. Olhar os fantoches imóveis de Harley Sauer fez o protagonista refletir sobre a fita preta que encontrou tempos antes. Nela, Leif PR conversa com Harley Sauer momentos após removerem sua mente de seu corpo e o aprisionarem naquilo. Foi Leif PR quem tinha dado aquela ordem, uma forma de puni-lo pelos erros e pela personalidade perigosa, mas... Só que parece que só deu mais forças para ele continuar fazendo as atrocidades que ele fazia. Tendo seus conhecimentos úteis acessíveis para Playtime, o trabalho de Sauer agora era dar respostas a eles sempre que precisassem. Um livro aberto, facilmente acessível com alguns botões, enquanto seus órgãos estavam espalhados pela fábrica, lhe alimentando, lhe dando vida, mas a sua mente ainda estava dentro de um computador. Sauer estava furioso, jurando que Leif PR iria morrer por aquilo. E nesse áudio também tinha o próprio Dr. White, que de acordo com o documento chamado Declaração de Missão do Laboratório Secundário, deveria ser o substituto do cargo de Harley Sauer, responsável por fazer algo útil dos experimentos que não cooperassem e distrair os conhecimentos de Sauer que se desejasse. Era sabido pelo protagonista que Dr. White antes selecionava as crianças para se tornarem experimentos, e um documento encontrado há muito tempo atrás dizia que Dr. White estava supostamente morto. De acordo com uma fita isso? Sauer apenas não tinha sido despedaçado ainda devido a um acordo com o próprio protótipo. Ele estava tentando produzir resultados em uma pesquisa estranha que também interessava o 1006, um objetivo em comum. Talvez sobre o tal segredo contido dentro do protótipo. As reais propriedades da protótipo. Possível, embora não pudesse ter certeza. Vendo daquele jeito, fazia o protagonista entender aquela carta de remoção do programa Jovens Gênios que encontrou mais cedo. Uma carta para Sauer, ainda criança, redigida pelo seu próprio mestre, Elliot Ludwig. Um aviso de que ele estava sendo removido do programa. Ludwig deve ter visto o perigo na mente doentia de Sauer e tentou salvar seu legado e a ciência das mãos corrompidas dele. E acertou nesse tempo, mas depois só piorou as coisas. Aquilo, mas conseguiu superar. Embora... Foi isso que o Harley Sauer fala, que o Elliot é um traidor, tá ligado? Por causa disso. De Sauer não adiantou. Uma das coisas. No fim, mesmo uma mente genial e perigosa como a de Harley Sauer tinha sido apenas mais uma ferramenta nas mãos da Playtime. Não que sentisse pena dele. Sauer foi uma pessoa horrível, mas ainda assim não podia deixar de ficar reflexivo sobre isso. Independentemente disso, Harley Sauer enfim havia sido derrotado, não só pelo protagonista, mas pelo seu antigo mestre, Elliot Ludwig. E assim, o protagonista consegue adquirir finalmente a Omni Hand. Estava um passo mais próximo de dar fim à história sanguinária da Playtime.
Em posse da Omni Hands, o protagonista retorna ao Porto Seguro e é muito bem recebido por Pop e seus aliados. A vitória contra Harley Sauer trazia esperança para eles e, enfim, seriam capazes de fazer alguma coisa. Pop comenta que a derrota do Doutor chamou a atenção... Como que tava Pop? Te odeio, Pop. Protótipo. Ele com certeza está com medo agora, acuado, pois sabe que pela primeira vez estava perdendo a batalha. E os órfãos eram tudo o que ele tinha, afinal. E em breve, o 1006 os perderia também. Doe não parecia muito seguro do plano, mas antes que ele pudesse continuar falando, Oli ligou. Desesperado, gritando para avisar que o protótipo estava ali, tentando entrar no Porto Seguro. Pop imediatamente se alarma, pedindo desesperada Isso para que foi Doe um plano ganhasse genial tempo, do protótipo, enquanto ela evacuava tá? os brinquedos. Nossa. E o protagonista consertava o gerador do Porto Seguro com a Omni Hand recém-adquirida. Aquilo abriria uma brecha na defesa do lugar, então eles precisavam ser rápidos para que nada desse errado. Seguindo as instruções detalhadas de Oli, o protagonista rapidamente terminou seu trabalho com o gerador. Então, Pop retorna aliviada por ele ter conseguido a tempo. Ela só estava preocupada com Doe, que ainda não tinha dado sinal de vida, mas tinha certeza de que ele estava bem. Por hora, precisavam se apressar com o plano. E o protagonista ficou encarregado de posicionar os explosivos para destruir o protótipo. Logo ele deixa o Porto Seguro e se ocupa em colocar os explosivos em pontos chaves da fundação. Na sequência, ele começa a redirecionar o gás para o tanque do depósito. Um processo lento e complicado, mas que conseguiu executar com perfeição. Tudo estava indo bem, só precisava retornar até a Pop para concluírem o plano. Mas no caminho de volta, o protagonista esbarra com Doe. Estranhamente, o brinquedo parecia confuso, dizendo que perdeu o protótipo de vista e questionando se o protagonista não o tinha visto. E naquele momento, uma explosão. Mas aquela não era a explosão esperada, não era a fundação sendo destruída conforme o plano de Pop. Aquela explosão vinha da direção do Porto Seguro. Sem pensar duas vezes, Doe e o protagonista se apressam até o abrigo para descobrirem o que aconteceu. Ele sentia seu coração martelar o seu peito em protesto por aquela corrida inesperada. Ele sentia que tinha deixado seus órgãos para trás, mas aquilo era horrível. Quando chegaram, o lugar estava completamente destruído. Destroços e chamas para todos os lados. Os corpos dos pequenos brinquedos inofensivos espalhados por todo lugar. O protótipo tinha usado os explosivos deles para destruir o Porto Seguro, mas como? E Doe estava à beira de um colapso. Ele se culpava por aquilo, dizia a si mesmo que falhou com todos eles. Tudo sempre machucava. Seus pais, os cientistas, tudo. Ele então grita com o protagonista, o acusando de ser a causa de todo aquele desastre. Mas na sequência, ele fica mais uma vez confuso e recua, negando o que ele mesmo disse. E o protagonista se pergunta por que ele estava citando seus pais. Ele não era um órfão naquele lugar. Seus pais o haviam entregado para Playtime. Talvez não soubessem o que iria acontecer. Doe deixa É por causa das três personalidades. de seu corpo e berra aos prantos. E ele cita o pai porque uma das crianças é o Jack. É o Jack, e ele matou os pais dele e ele não tava com a consciência, ele não era o Jack lá falando com os pais dele, mas era isso. Que vai matar o protagonista. Devido à sua fúria incontrolável, um golpe de Doe acaba fazendo parte do teto desabar pesadamente em cima dele. Se fosse um humano ou talvez um brinquedo comum, aquilo com certeza significaria sua morte. Mas não com Doe. Ele era muito E eu achei que o Doe teria morrido nessa parte, tá? Quem que achou, levanta o dedo aí, que eu achei. diferente. Bastaram alguns poucos segundos para Doe emergir dos escombros, maior e deformado. Seu corpo medonho cheio de dentes e com múltiplas mãos saindo de sua boca, uma verdadeira criatura das profundezas tomada por um ódio incontrolável. O protagonista precisava fugir desesperadamente. Mas fugir de Doe era quase impossível. O tamanho e as habilidades do experimento eram diferentes de tudo que o protagonista tinha enfrentado até agora. Doe o perseguia implacavelmente, berrando com toda sua fúria que odiava o protagonista, que odiava a Pop. E então o protagonista entende. Fugir
era impossível. Apesar de Dewey ter sido um aliado valoroso, ele precisava ser parado a qualquer custo. Ele era um perigo para todos. Então, ele lembrou. A chave era congelá-lo. Aquele era o ponto fraco que ele mesmo tinha visto antes. Aquela era sua chance. O protagonista olhou ao redor e viu que poderia utilizar as ferramentas e os mecanismos daquela mesma sala onde estava. Seu plano era explodir os tubos de gás congelante para endurecer o seu corpo de massinha e então fazer uso das grandes máquinas de serra que tinham ali. Era terrível pensar nisso, mas tinha que ser feito. E o protagonista estava tão seguro que nem viu quando o plano deu certo. Com o corpo enrijecido pelo gelo, Dewey é de fato cerrado, se quebrando em vários pedaços e finalmente se dissolvendo, incapaz de manter sua forma física novamente. Provavelmente os seus órgãos espalhados pela massinha estavam todos destruídos agora. Uma penosa, mas merecida vitória. Ou pelo menos era o que o protagonista pensava. No momento em que o protagonista estava quase deixando aquela sala, Dewey ressurge, gritando desesperado que mataria todos aqueles que o machucaram. Ele estava claramente descontrolado, enlouquecido pela dor, pelo luto e pelas memórias, por toda a dor que ele passou no passado. Foi preciso um vazamento contínuo de gás congelante para pará-lo, além da ativação de um mecanismo enorme, uma espécie de broca industrial gigantesca que esmagou Dewey contra o chão e enfim derrotou o monstro em seu estado enfraquecido. Dewey, chorando em desespero e dor, ainda pede com suas palavras para que o perdoassem. Ele levava consigo a culpa da morte de dezenas de brinquedos inocentes, de anos de tentativa de salvar aquelas vidas. E com essa culpa em seu coração... Não é engraçado. Não é engraçado. Mano, é porque eu lembrei do meme do Félix. Pica-pau lá gritando, não tô... Nossa, do nada pica-pau. Do Tom e Jerry lá, do Tom gritando lá. Ah! Tá ligado? Ah, mano, lembrei disso na hora, mano. Mas eu não tô rindo por culpa do Dewey. Por causa do Dewey, tá? Só pra deixar claro. E jamais tendo ouvido o perdão do protagonista ou de Pop, Dewey morre, assolado pela culpa do momento em que nasceu até o seu fim. Olhar o cadáver de Dewey o fez lembrar da estranha carta criptografada que encontrou, uma mensagem anônima dentro da fábrica para os pais de Jack, os pais de Dewey, com a promessa de que eles seriam capazes de recuperar a criança se aparecessem na fábrica em algumas semanas. Esse reencontro ainda foi registrado em uma fita azul que gravou os pais sendo trazidos até Dewey por um cientista misterioso para conversar com ele, mas Dewey não os reconheceu de imediato. Apesar das palavras sinceras e desesperadas da sua mãe, Dewey fica desconfiado até acabar atacando ela. O cientista se nega a abrir a porta e tirar os pais de dentro da cela, fazendo Dewey matar seus pais com suas próprias mãos. O protagonista se lembra bem que a gravação termina de repente com um grito de dor e desespero do pai de Dewey. Tudo aquilo, a carta e a fita azul, tinha sido tudo para um mísero teste, apenas para adquirir novas informações sobre Dewey. Havia ainda outras duas informações. Olha o jeito que eles querem limpar a cagada, mano. Limpar os rastros, mano. Olha que nojento. Que não tinha entendido na hora que as viu, mas que agora faziam todo sentido. Existia uma criança no relatório da cobaia 1322C, um tal de Matthew Hollard, carismático e amigável, que tinha sido apontado como um bom candidato ao experimento, apesar de ter chegado tarde na Playtime, com cerca de 15 anos. E também tinha uma outra criança mencionada em uma fita verde, a cobaia 1322B, Kevin Burns, um garoto problemático que frequentemente feria outras crianças em brincadeiras intensas, mas que se destacava em testes físicos. Um candidato também perfeito de acordo com o próprio Sawyer. Todas essas crianças, Kevin, Matthew e Jack, foram reunidas para compor os 400 quilos de massinha de Dewey the Dogman. Isso significava que Dewey era composto por múltiplas consciências que disputavam o controle daquele corpo. Aquilo era doentio demais, até mesmo para Playcare. Não é de se esperar que Dewey tenha enlouquecido tanto ao final. O protagonista conseguia entender um pouco melhor a dor dele agora, e até mesmo seus pais. O protagonista se lembra de uma fita em que registrava uma criança chamada Jack que estava visitando a Playtime e sem querer caiu justamente em um
grande caldeirão de massinha. Esse Jack é uma das crianças que deu vida a Doughy the Dogman. Mas o que chamou a atenção do protagonista, que ele puxou na memória, foi sobre aquela fita azul, onde o pai e a mãe queriam tentar ajudar o Doughy. E ele percebeu que os pais de Jack permitiram que a Playtime fizesse experimentos com Jack. Mas também eu acho que foi burrice, hein? Desculpa. Terrorizando. Tentar revivê-lo, ou pelo menos evitar a sua morte. Eles só não sabiam que Jack viraria um experimento junto com mais outras duas crianças em uma espécie de amálgama de personalidade que mataria os próprios pais. Com Doughy derrotado, o protagonista se apressa para encontrar sobreviventes daquele ataque. Qualquer um que tivesse conseguido escapar do atentado covarde do protótipo, tinha que ter alguém, tinha que haver algum sobrevivente, e realmente tinha. Não demorou muito para que o protagonista encontrasse Pop e Kissimisse. A Pop estava assustada e confusa, tentando a todo custo se comunicar com Wally, mas ele não respondia. Ao ver o protagonista, ela o questiona, perguntando o porquê dele ter matado Doughy. Ela não estava entendendo nada. Sim, ela achava que o Doughy era um aliado. E ele era mesmo, até acontecer todo esse negócio da hora da alegria, não, dessa explosão aí no Porto Seguro. Ele se voltou contra a gente. Não sabia como aquele plano podia ter dado errado, como o protótipo fez para voltar a sua arma contra eles. Então Wally finalmente atende. Ele ignora as palavras de Pop e fala exatamente a localização atual dos três, dizendo para Pop ficar ali. Obviamente, Pop não entendeu nada de início, mas logo as coisas ficaram claras. Aquele não era Wally. Aquele era o protótipo falando com a voz do Wally. O protagonista lembrou. É óbvio, ele conseguia imitar vozes. Pop então estava assustada, questionando o que o protótipo tinha feito. Isso foi revelado no capítulo 3, mano. Só que isso ficou em aberto ainda, tá ligado? Só que agora... Sai, Wally. Olha, e para surpresa dela, o próprio protótipo responde, agora na voz do Wally, que ele estava ali, que ele sempre estivera ali, que ele era o Wally o tempo todo. O protótipo e o Wally eram a mesma pessoa. Pop estava arrasada após todos esses anos. Tudo tinha sido uma mentira. Ela tinha sido enganada, manipulada. Ela questionava se realmente existiu um... A mesma coisa que o protótipo fez com a Pop fez com a gente. Traiu a gente, manipulou a gente. E tá isso. Em algum momento, e o protótipo confirma que sim, ele existiu, mas que isso foi há muito tempo atrás. E agora, em 1006, estava pronto para enfim ir atrás dela. Ele ia cuidar dos poucos aliados restantes dela, mas que para ela ele tinha algo especial em mente, algo que ele preparou apenas para Pop. Enquanto Pop, desesperada, ainda processava aquelas informações, o protótipo diz que fez bom uso daqueles explosivos que eles espalharam. Era exatamente o que o protagonista pensou antes. 1006 utilizou o plano da Pop contra ela. Como o Wally, ele sabia de tudo o tempo todo. Se ele era o Wally, foi por isso que ele guiou o protagonista no conserto do gerador. Afinal, aquela era a fonte de energia do sistema de segurança do Porto Seguro. Tudo fazia sentido. Todos eles foram usados o tempo todo pelo protótipo. Foi então que o 1006 diz a Pop que era a hora de, enfim, ela ir pra casa. Aquilo fez Pop entrar pra caixa. Pânico. Ela não queria voltar para a caixa de novo. Então Pop simplesmente corre, foge, deixando o protagonista que se unisse para trás. Ver Pop fugir daquela forma fez o protagonista se lembrar de uma fita vermelha que assistiu pouco tempo atrás. Era um relato da própria Pop, que dizia o quão arrasada ela estava com o resultado da Hora da Alegria, como ela não esperava todas aquelas mortes, toda aquela chacina. Porém... E foi nessa fita que, se eu não me engano, ela fala que é revelada a filha do Elliot, né? Uma teoria velha que foi à tona descoberta. Pop admite que o experimento tinha razão em uma coisa, que eles não podiam sair dali, da fábrica. Não podiam deixar que ninguém mais fizesse aquilo com mais ninguém. Se eles fossem a público, se descobrissem sobre ele, o que seria do mundo? Não, eles tinham que ficar trancados. E no fim, Pop chora, desejando que seu pai ainda estivesse ali. Ele saberia exatamente o que fazer. Afinal, ele era o fundador da Playtime. Seu pai era Elliot Ludwig.
O experimento até parece achar aquilo irônico, então ativa um mecanismo que faz o chão desabar abaixo dos pés de Kissimisse e do próprio protagonista. E quando o buraco enorme se abre, Kissimisse até tenta segurar o seu aliado com todas as forças, mas é inútil. Kissimisse está ferida demais e seu braço se desprende dolorosamente quando ela o segura. O protagonista cai no abismo, rumo à escuridão, sozinho. Em um novo local desconhecido, um subterrâneo muito abaixo de todos os níveis da fábrica que viu até agora, o protagonista finalmente recupera seus sentidos, sem saber exatamente onde estava ou para onde deveria ir. Ele simplesmente segue em frente, tentando entender que lugar era aquele e o porquê do protótipo tê-lo derrubado ali. E mais adiante ele encontra plantas. Uma plantação assim tão abaixo da terra. E sim, me lembra Miraculous de sair, tá? Me lembra assim. Mas espera, isso não é uma plantação qualquer. Isso são papoulas. Sim. Uma plantação das flores mais importantes de toda a Playtime ali diante dele. Papoulas para todo o lado. O protagonista estava cada vez mais confuso e ele então encontra uma fita VHS branca perdida, muito similar aos vários registros que encontrou durante toda essa exploração da fábrica. Talvez nela tivesse informações sobre aquele lugar. Alguém deve ter deixado ali de propósito para ser encontrado. Talvez ali tivesse algo que pudesse ajudá-lo a entender onde estava. E quando ele dá o play na fita, o protagonista se surpreende com a voz de Leif Pierre, o último líder da Playtime, que herdou a fábrica do suposto falecido Elliot Ludwig. De acordo com a gravação, se alguém ouvisse aquilo, significava que estava perdido. Bastava seguir um pouco adiante para encontrar um laboratório, onde poderia falar com um dos cientistas para poder sair dali. Então, inesperadamente, ele ri. Leif Pierre afirma que ninguém devia estar ali, afinal aquele era o lugar de acesso mais limitado de toda a Playtime, e que quando alguém o encontrasse ali embaixo, isso significava a morte. No momento em que a fita foi colocada no aparelho, um alarme foi ativado, e se houver alguém da Playtime ali embaixo, ele saberá exatamente onde encontrar o invasor. O protagonista pensava que não haveria ninguém ali embaixo, afinal se passaram anos após a extinção da fábrica, mas se desespera quando olha pela pequena janela da porta. A fita tinha razão. Um alarme estava soando e tinha alguém vindo até ele. Mas, espera, o protagonista conhecia aquela silhueta. Era Kissimisse. Então ela estava viva, ela não estava em perigo, conseguiu chegar até ele. Mas espera, Kissimisse não é azul. Aquilo não era ela. Aquele era Huggy Wuggy. Sim, manos. Eu vou ver o finalzinho aqui. Mano. Rapaz, que vídeo sensacional. Mano, chega até a arrepiar aqui, mano. Mano, gostei pra caramba da explicação do Terrorizando, mano. Gostei, ó. Palmas, terror do zoando. Gostei pra caramba do vídeo, tá ligado? Gostei demais do vídeo, mano. Pra caramba, nota 10, tá ligado?